Se você chegou a esse vídeo, não é por acaso. É uma versão sua, mais desperta, mais leve, mais sábia, que já atravessou os caminhos que hoje parecem confusos. Essa versão não vive em outro lugar nem em outro tempo. Ela existe agora, em uma dimensão sutil da sua própria consciência, tentando se comunicar com você através de sensações, sincronicidades e intuições que você insiste em chamar de coincidência. Seu eu futuro espiritual é o reflexo do que acontece quando a alma finalmente lembra quem é. Ele já viu o que está por vir, já atravessou os ciclos que você teme, já aprendeu a confiar quando tudo parece ruir. E é nesse exato instante que ele sussurra. Não para te alertar de algo ruim, mas para te lembrar de algo essencial. Você não está perdido, está apenas atrasado em relação ao seu próprio despertar. Há dias em que você sente um impulso súbito de mudar algo, uma vontade inexplicável de começar um projeto, falar com alguém, viajar, se afastar, recomeçar. Esses impulsos não são aleatórios, são downloads espirituais, fragmentos do seu futuro te puxando para a linha do tempo onde você finalmente vive o que a alma sempre soube que era seu destino. Toda vez que o coração se acelera diante de um chamado que não faz sentido lógico, é o seu eu futuro tentando ajustar o seu presente. E cada vez que você o ignora, a vida repete lições, reencontros e silêncios, até que a mente se renda à sabedoria do tempo. A verdade é que o tempo, para a alma, não é uma linha, é um círculo. Quando você se preocupa com o amanhã, uma parte sua já está lá, observando. Ela não julga os seus erros, não se impacienta com as suas pausas, apenas espera o momento em que você se tornará capaz de ouvir o que ela já sabe. E agora é esse momento. Você já sentiu como se certas pessoas fossem presságios? Como se o olhar de alguém despertasse algo que você não viveu, mas lembra? São ecos do futuro. A alma reconhece antes o que o corpo não consegue compreender. E quando ela reconhece, o universo responde. Você começa a ver sinais, números, coincidências, horas se repetem, o mesmo símbolo aparece em lugares distintos. O seu eu do futuro fala em vibração, não em palavras. Essa é a fase em que o presente parece se embaralhar. Situações terminam de forma abrupta, pessoas se afastam sem motivos e tudo que parecia estável começa a se dissolver. Mas nada está ruindo, tudo está se realinhando. Quando a sua alma sente que está prestes a receber novas instruções, o universo limpa o espaço. É como uma troca de frequência. O que não ressoa mais precisa sair para que você escute o que vem do tempo adiante. Você sente o chamado em ondas, primeiro como um desconforto, depois uma intuição, depois como uma certeza. E quando a certeza chega, não há mais volta, porque ela vem acompanhada de uma lembrança. Você já viveu o que teme e sobreviveu. E o medo que sente é apenas o eco de um passado que o seu futuro já curou. Feche os olhos por um instante e imagine-se sendo observado por uma versão sua que vibra luz. Ela sorri. Ela não pede nada. Apenas estende a mão, como quem diz: eu já estive onde você está. Continue. Essa é a comunicação silenciosa da alma, o reencontro com o tempo que não passa, mas se revela. E talvez, só talvez, tudo o que está acontecendo agora, cansaço, pausas, sincronicidades, sinais, pessoas indo embora, é o modo em que o seu eu futuro encontrou de te dizer: o que você chama de caos é só minha forma de te guiar de volta para casa. Há algo misterioso que começa a acontecer quando você desperta espiritualmente. O tempo deixa de ser apenas um relógio e mostra o que o coração sente. A linha entre passado, presente e futuro se dissolve.
E você começa a perceber que a sua consciência não caminha apenas para frente, ela se expande em todas as direções ao mesmo tempo. É assim que o seu eu futuro espiritual se comunica, através de vibração, sincronia e lembrança. A alma não envia mensagens com palavras, ela envia frequências. Você a sente como arrepio, presságio, sonho vívido, aquela intuição que chega antes da lógica. Esses são códigos de que o seu eu futuro usa para atravessar o véu do tempo. Quando você sente vontade de mudar algo e nem sabe o porquê, quando pensa em alguém e a pessoa aparece, quando o universo começa a conspirar em detalhes milimétricos, é a comunicação em ação. No plano da alma, não existe amanhã. Tudo já é. O seu eu futuro observa o presente como quem assiste a um filme que já viu. Ele sabe as cenas difíceis, as pausas, os encontros e as viradas, e tenta te soprar as instruções certas para que você não precise aprender pela dor o que pode ser aprendido pela consciência. Por isso, quanto mais você silencia a mente, mais clara se torna a voz do futuro. Mas a mente humana tem medo do desconhecido, e o futuro é o maior deles. Então ele cria ruído, dúvidas, pressa, autossabotagem, e o sinal se perde. Quando você força ou tenta controlar respostas, você cria interferência na linha vibracional que te conecta à versão mais sábia de si mesmo. Por isso, o primeiro passo para ouvir o seu eu futuro é desacelerar. O tempo não te persegue, ele te espera. Você já percebeu como os sinais se repetem quando você resiste? O mesmo padrão de relacionamento, uma mesma emoção, o mesmo tipo de pessoa. Nada disso é castigo, é o seu eu futuro dizendo: você ainda não entendeu a lição. E enquanto não entender, eu vou repetir, não para te punir, mas para te preparar. A comunicação entre os tempos é uma dança sagrada. O seu eu presente envia dúvidas, o seu eu futuro responde em forma de intuição. E quanto mais você confia, mais forte o canal se torna. Ele não fala com palavras, mas envia caminhos, coincidências e pequenos milagres. A resposta nunca chega de forma linear. Ela se revela através de sensações. Uma paz repentina no meio do caos, um sonho que parece mais real do que o dia, uma coincidência que acende um eu sabia. Essas são as formas pelas quais a alma fala com o corpo. E há um segredo que os antigos mestres sempre souberam. Quanto mais você vibra gratidão, mais o futuro se aproxima, porque a gratidão não é um sentimento, é uma frequência que abre portais. Ela diz ao universo: eu reconheço o sinal e estou pronto para o próximo. E então o próximo vem. O eu do futuro também se comunica através do silêncio. Às vezes, a ausência de resposta é a resposta. É porque a alma está rearranjando as peças. Você não vê, mas os movimentos invisíveis estão acontecendo. Ajustes energéticos que alinham pessoas, lugares e tempo. O vazio entre um ciclo e outro. Tudo isso é o seu eu do futuro sussurrando. Quando você sentir que tudo parou, lembre-se, não é estagnação, é sincronicidade. O universo está carregando o novo arquivo da sua história, e o seu eu do futuro está ali, no centro desse silêncio, olhando para você com amor, paciência e repetindo a mesma frase: confia. Tudo o que parece distante já está em movimento. O diálogo entre os tempos nunca cessa. Você o sente nas marés do corpo, nos sinais da natureza, nas pausas que parecem eternas e nas decisões que brotam do nada. Cada uma dessas experiências é uma linha de luz ligando quem você foi, quem você é e quem você está se tornando. E quanto mais você ouve, mais rápido as linhas se alinham. Há um instante na jornada em que o véu finalmente se levanta. Você para de buscar sinais e começa a senti-los.
O tempo desacelera, a mente silencia e uma presença antiga, familiar e amorosa se aproxima. Ela não chega com barulho nem com promessas, ela apenas é. E quando você a reconhece, não há mais dúvida. É o seu eu futuro. Ele não vem para corrigir o que você fez, mas para lembrar quem você é. Ele não traz respostas prontas, mas desperta a sabedoria que sempre esteve em silêncio. É uma lembrança vibracional, o reencontro que foi fragmentado e sempre permaneceu inteiro. O seu eu do futuro espiritual é a sua alma depois da dor. É a consciência que aprendeu a amar o que antes julgava, a soltar o que antes segurava, a confiar no invisível como quem volta para casa. Ele olha para você com ternura porque já viu o fim da estrada e sabe que tudo o que parecia impossível era apenas uma curva do caminho. E então, ele começa a transmitir frequências. Você sente no corpo, um calor no peito, uma leveza na respiração, uma vontade de chorar sem tristeza. É a ativação, o reencontro entre linhas do tempo, a fusão entre o quem fui e quem sou. Nesse instante, o passado, o presente e o futuro se tornam um só campo luminoso. Você não é mais o ser que busca, nem o ser que espera. Você é o ponto de encontro onde o tempo se curva. Você é o elo entre mundos. Tudo que você temia perder já foi ressignificado. Tudo que parecia distante já vibra em você. A ativação acontece quando você se entrega totalmente à confiança. Não é algo que se força, é algo que se permite. Ela começa com uma simples respiração. O seu eu do futuro não é uma imagem distante, é uma consciência viva dentro de você. E ela se manifesta cada vez que você escolhe o amor em vez do medo. Cada vez que você diz eu confio, mesmo sem ver o caminho. Cada vez que você honra o silêncio, mesmo sem entender o porquê. São esses momentos que o tempo se realinha e o destino se revela. Você já foi todas as versões de si mesmo. A que sofreu, esperou, acreditou, se perdeu. Mas o seu eu do futuro é a que integrou todas elas. A que sabe que cada erro foi apenas uma forma de aprender o amor. E é essa versão que te observa agora, enviando paz, coragem e clareza. Porque você está pronto. Agora feche seus olhos, respire profundamente. Sinta o seu corpo pulsar. Visualize uma espiral de luz dourada descendo sobre você e girando lentamente, limpando pensamentos, memórias e resistência. Essa espiral é a ponte entre tempos. Ela conecta a sua consciência atual ao seu ser expandido. Permaneça nesse estado e repita mentalmente: eu recebo a sabedoria do meu eu futuro. Eu honro o caminho que me trouxe até aqui e permito que o meu destino floresça em paz. O que acontece a seguir não é visível, mas é real. Você começa a caminhar com mais leveza. Pessoas certas se aproximam, situações se abrem sem esforço, e o tempo deixa de ser ameaça e se torna aliado. Porque quando o eu do futuro desperta em você, o medo do amanhã desaparece. Tudo passa a ser ritmo sagrado, uma coerência secreta e um propósito divino. Você entende que o futuro não está vindo, ele está lembrando quem você é. E que o despertar não é um evento, é um retorno. Um retorno para o lar interior onde a sua alma repousa sabendo que tudo está exatamente como deve estar. E quando o silêncio terminar, você perceberá aquela voz suave dentro de você que dizia confia, nunca foi pressentimento. Era você mesmo falando do futuro. Gratidão.